Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com técnicas de programação. Nós vamos continuar vendo um pouquinho da ideia no NetBeans. E para quem teve dúvida de como nós vamos estruturar os nossos exercícios das listas, às vezes não conseguiu utilizar o tutorial para fazer certinho, então nós vamos trabalhar com essa parte hoje, tá? Eu vou criar aqui um projeto novo e vou mostrar um pouquinho da parte de pacote do Java. Então aqui, ó, projeto novo, vou colocar Java, aplicação Java. Vou chamar ele aqui de aula. Bom, aqui a gente tem a localização do projeto e a pasta do projeto que a gente já viu lá no comecinho das nossas aulas presenciais com Java. Se eu marcar aqui, ó, criar classe principal, o que ele vai fazer? Ele vai me criar um arquivo com uma classe e já com o método main rodando como classe principal ali. E esse arquivo vai estar chamando aula. Eu posso vir aqui e alterar esse nome. Só que o que é o ideal a gente fazer? Desmarcar isso aqui e fazer a inclusão dos nossos arquivos, dos exercícios, em separado. Por exemplo, ó, eu vou finalizar aqui. Bom, então, criado o projetinho, então eu tenho aqui a aula e aqui ele vai me trazer os pacotes de código-fonte. Aqui eu posso criar todos os pacotinhos de lista de exercícios. Por exemplo, ó, eu poderia vir aqui criar um novo pacote, chamar ele de lista 01. Criar um outro pacote, lista 02. E aqui no lista 01, criar todos os exercícios da lista 1. Aqui no 2, criar todos os exercícios da lista 2. O Java ele trabalha com pacote para melhorar a funcionalidade na hora de fazer a programação, né? Principalmente quando você está em equipe. O que eu posso fazer? Vamos supor que eu tenho lá, estou desenvolvendo aqui um aplicativo desktop com a parte gráfica, né? E eu tenho um login de usuário. Então eu posso vir aqui e criar um pacotinho do login de usuário. O outro pacotinho aqui somente de cadastro de produtos. Então eu posso ir separando os pacotes para dar uma manutenção mais fácil. Tudo que é referente ao login vai estar num pacotinho. Tudo que é referente aos produtos vai estar em outro pacotinho. E dentro do pacote de login, eu tenho os outros pacotinhos separados. Então eu tenho o pacotinho que trabalha com banco de dados, eu vou ter o pacotinho quando a gente aprender a orientação objeto, eu vou ter o pacotinho das telas, do login, aí eu vou ter o pacotinho do usuário, né, que é e-mail e senha, ou código e senha para ele fazer o login. Então tem tudo separadinho, tudo estruturado dessa forma. Então, como que a gente vai usar para fazer as entregas das aulas de programação e algoritmo? Eu vou excluir esse pacotinho aqui e vou excluir esse aqui. Nas aulas, a gente vai jogar os arquivos direto aqui. Por quê? Se eu criar um pacotinho por lista, eu vou estar sempre mandando todas as listas que eu já fiz junto. E aí vai acabar ficando um projetinho grande. Então, o ideal é a gente mandar um projeto por lista, né? Então, aqui, em vez de aula, eu poderia chamar ele de lista 1, lista 2, ou aula e a data da aula, né? Que eu tenho que entregar esse projeto, né? Os exercícios. E como que vai fazer para criar o exercício? Eu venho aqui, botão direito, novo, e vou colocar aqui, ó, classe Java principal. Se eu não tiver isso aqui, eu venho aqui em outros, coloco aqui Java e tem aqui, ó, classe Java principal. O que significa esse classe Java principal? Quando a gente entrar em orientação a objeto, a gente vai ver um pouquinho sobre classe, né? Então, todo arquivo aqui, a hora que a gente cria ele, vai ser uma classe em Java, né? Todo arquivo para a gente rodar o nosso projetinho, vai ser uma classe, né? Então eu tenho a classe e o método main, aí vai ser minha classe principal. Então eu tenho as classes Java e a classe Java com o método main, que é o principal. Então se eu criar uma classe Java, eu tenho que criar o meu main aqui para ser um exercício que eu consiga rodar ele. Então eu vou fazer já com o main embutido para mim não ter que ficar digitando o código do main.
Então, vou vir aqui, ó, classe Java principal, próximo, e vou dar um nome, ó, exercício 01. Finalizar. Aí ele já vai ter aqui o meu exercício 01. Como que vai funcionar, né? Por exemplo, eu venho aqui, apago os comentários, só para questão de, né? O que o meu exercício 01 faz? Ele tem um system out aqui, escrevendo na tela ex01. Aí eu vou criar o próximo exercício. Então, terminei o exercício, rodei ele. A hora que eu vou rodar, a primeira vez, ele vai falar que eu não tenho nenhuma classe principal. Então, o que eu posso vir aqui? Selecionar qual é o meu exercício principal que eu quero rodar e dar um OK. Só que, se eu criar vários exercícios, toda vez que eu rodar, vamos criar mais um, ó, novo, Java classe principal, vou chamar de exercício 02. Vou apagar aqui também. Vou colocar só um system out aqui. ex02. Se eu quero rodar esse exercício para ver se está funcionando o 2. A hora que eu dou play, ele vai rodar o 01. Por quê? A gente colocou que a nossa classe principal é 01. Tem uma forma de a gente rodar o 02. O que eu faço? Venho aqui no exercício 02, botão direito, executar arquivo. Ou eu posso abrir ele aqui, ó, e venho aqui no... E se eu ver aqui, ó, executar Shift F6, eu abri aqui, eu aperto Shift F6, ele roda exercício 1. Se eu abrir o 2 aqui, ó, estou no 2, Shift F6, ele vai rodar o 2. Então, tem essas duas opções. Ou eu venho aqui e executo, ou eu venho na aba que seleciono qual que vai estar aberto, né? Ele fica aqui azul que tiver selecionado e dou um Shift F6. Ele vai rodar aqui no terminal de saída, tá? Tem essa forma da gente trabalhar. Outra forma é eu vim aqui nas propriedades. Opa. No executar, eu escolho qual que vai ser a classe principal minha. Ó. Ele vai estar aqui, exercício 01. Eu posso procurar, ou se eu souber o nome, eu já ponho aqui 02 e dou um OK. Aí toda vez que eu rodar pelo play, ele vai rodar o 02. Se eu tiver mais um aqui, ó, vamos criar mais um exercício novo, classe principal. Exercício 03. Se eu rodar, ele vai rodar o 2. Por quê? Porque a gente marcou lá no projetinho, aula, propriedades, executar, que é o 2. Se eu marcar o 3 aqui, agora toda vez que eu der play, ele vai rodar o 3. Tá? Aí se eu quiser selecionar qualquer um deles, eu venho aqui botão direito. Como é que eu sei que ele roda? Porque ele tem esse play aqui, ó. Por que ele tem o play? A gente vê que tem um play aqui. Como é que eu sei que ele vai rodar, que ele tem o play? Porque eu tenho o método main. Todos eles, ó, têm um método main aqui. Todos eles têm uma classe principal funcionando. Num projeto real, não é o ideal. O ideal é eu ter uma classe só, que é a principal. As outras classes são vinculadas a ela. Tá? Mas para os exercícios, para a gente entregar aqui na aula de programação e algoritmos, a gente pode criar dessa forma aqui. Tá? Então, se eu der o play, lembrando, ó, eu troquei para o exercício 3, ele sempre vai rodar o exercício 3, certo? Então, a gente não pode confundir na hora de criar aqui. E se eu criar, por exemplo, ó, só um classe Java, vou criar aqui, ó, vou chamar de exercício 04. Se eu criar só a classe Java, ele tem aqui, ó, public class exercício 04, mas ele não tem o método main. Então ele não vai rodar. Se eu tentar rodar ele, ó, ele não roda. Aqui, não ia rodar aqui porque está o 03, ó, mas eu vim aqui, ó, executar arquivo, ó,
não tem o método principal, por isso que ele não vai funcionar. E se eu vir aqui no propriedades, executar e tentar procurar, ó, ele não me mostra a opção da classe 04, porque a classe 04 não tem o método main. A partir do momento que eu incluir o método main, então como que eu incluo? Eu posso escrever tudo aquilo lá, né? Então eu venho aqui, ó, ou eu copio, ou eu escrevo public static void main, ou eu venho aqui e ponho assim, né? Public static void main e dou um tab. É um atalho que a gente aprendeu lá na aula passada. Então eu tenho o método main aqui. A partir desse momento, vou colocar um system out aqui, x04, e vou salvar. Assim que eu salvar que ele tem um método main, ele gera um play aqui, então ele também vai ser executável. Agora eu consigo executar esse arquivo. E se eu vir aqui no aula, botão direito em propriedades, no executar, ele vai estar disponível agora aqui. E sempre que eu der o play, ele vai executar o que está aqui no propriedades. Se eu quiser executar uma classe à parte, eu posso vir aqui com o executar arquivo. Certo? Pessoal, então aqui é uma forma da gente mandar os exercícios desse jeito. Fica mais fácil para nós aqui, os professores, corrigir e para vocês montar a lista. Então na lista você vai por lá, exercício 1, exercício 2, vai criando de 1 em 1 e vai fazendo o exercício, tá? Eu acho que vai facilitar bem, porque uma outra opção seria vir aqui criar um novo projeto para cada exercício. Aí se você tiver uma lista com 7 exercícios, por exemplo, vai ter 7 projetos e depois tem que compactar todas as pastas de projeto e mandar. Aqui não, eu mando compactado uma pasta só com todos os exercícios separadinho. Fica bem mais fácil para a gente fazer a correção. Então é isso. Essa aula foi baseada no tutorial que eu tinha feito em PDF. Pode ser que lá tenha ficado um pouquinho confuso. E aí, mostrando em vídeo, às vezes fica mais fácil para vocês visualizarem e ter o conteúdo aí e seguir dessa forma, tá? A estrutura para a gente vai ficar bem melhor de trabalhar, ok? Então, até a próxima aula.